Fiz o meu padrasto trair a minha mãe comigo e não, eu não me arrependo. A minha mãe, ela me teve quando ela era muito nova. O meu pai eu nunca conheci. A minha mãe nunca me largou na rua, mas ela me abandonava constantemente dentro de casa. Ela me deixava sozinha, desde quando eu tinha 4 anos de idade eu já ficava sozinha em casa. E às vezes quem ia me fazer companhia era uma vizinha que percebia que eu estava sozinha, ia lá e fazia companhia e tudo. Só que assim, não denunciavam, só faziam companhia e era só. E por diversas vezes a minha mãe me deixou passando fome. A minha mãe já enfiou homens dentro de casa e alguns desses homens abusaram de mim. E quando eu falei pra ela, ela tipo, tô nem aí, a culpa foi tua, eles fizeram isso, é porque provavelmente tu provocou. Então eu cresci tendo uma relação de ódio com a minha mãe. Eu não posso nem dizer que foi uma relação de amor e ódio. Foi uma relação de ódio. Aí vocês vão perguntar, por que tu não saiu da tua casa? Por que tu não fugiu, foi pra algum lugar e tal? Porque lá no fundo eu sentia que eu tinha que ficar ali. Lá no fundo eu achava que aquilo era um tipo de relação ideal entre mãe e filha e que aquele era o meu destino, que eu tinha que viver ali. E eu só estudava, então eu pensava muito, tipo, se eu fugir de casa eu vou pra onde? Eu não tenho família, eu vou ter que viver na rua. Aqui pelo menos eu tenho um teto que me cobre quando chove e uma comida que de vez em quando ela deixa. Então eu sustentei muito tempo dentro da casa da minha mãe por conta dessas situações. Até que quando eu estava com 17 anos de idade, a minha mãe conheceu um homem. E esse homem, ele era um pouco mais novo do que ela, alguns anos mais velho do que eu, mas um pouco mais novo do que a minha mãe. E de cara ela já enfiou ele dentro de casa. Assim, de início, eu não dei muita importância. Eu achei que era só mais um dos namorados que ela botava dentro de casa, só mais um dos vários que ela colocava dentro de casa. Achei que ia ser um casinho e que logo depois ia passar. Mas os meses foram passando, os meses foram passando, ele foi ficando, até que eu percebi que realmente aquele relacionamento deles era um pouco mais sério e que realmente ia pra frente. Aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele ficava me dando mais olhadas, que ele dava mais investidas e tudo. E foi a oportunidade, eu não sei, assim, eu pensei em... Quando eu vi ele fazendo aquilo, eu pensei em tudo que a minha mãe fez eu passar. E como eu vi que ele estava interessado em mim, eu comecei a dar em cima dele. Eu comecei a dar retorno nas investidas dele, eu comecei a dar em cima dele, eu comecei a elogiar, até o momento onde ele finalmente me levou pra cama. E quando a minha mãe chegou em casa, eu estava na cama dela, com o namorado dela, vulgo meu padrasto. Parte 2.